Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e nesta semana vamos reforçar a importância da conscientização da sociedade em relação à prevenção dos acidentes e doenças do trabalho. Vamos abordar os prejuízos que podem ocorrer na vida do trabalhador com as mudanças na lei a respeito da jornada de trabalho e ponto eletrônico. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Procuradores de todo o país participaram da reunião do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Os presentes discutiram temas de interesse comum, como, por exemplo, o projeto de lei de abuso de autoridade e também destacaram pontos sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Todos os participantes assistiram à apresentação do procurador americano Daniel Ackerman, que atualmente trabalha no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Daniel falou de pirataria e falsificação na internet. Segundo ele, o mercado de produtos falsificados movimenta cerca de 800 bilhões de dólares por ano. Só com eletrônicos falsificados, são cerca de 100 bilhões de dólares. Com medicamentos, 200 bilhões de dólares. Estas cifras são do Frente Nacional contra a Pirataria, de 2013, e dá uma amostra do tamanho da economia subterrânea, que inclui a distribuição, a venda de produtos pirateados, além de outros tipos de contrabando. E vocês conseguem ver que é uma economia grande, basicamente a nível de um país, se você considera o PIB. E, obviamente, é muito rentável, porque geralmente essas empresas não contribuem nada à ordem tributária. O procurador disse que os falsificadores investem no uso da tecnologia nas fraudes e as mesmas ferramentas são usadas para a prática de outros crimes, como a pedofilia. Como os crimes digitais são cometidos internacionalmente, ele defendeu a cooperação entre os ministérios públicos de diferentes países e disse que, para isso, os Estados Unidos já têm representações em Hong Kong, Bangkok, Bucareste e Abuja, além de São Paulo. A gente está fazendo esse trabalho porque precisamos da ajuda de vocês e de outras indústrias e entidades que são essenciais para poder combater este tipo de delito, que basicamente é transnacional. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, contribuiu com a reunião do Conselho, lembrando que muitos destes crimes também envolvem trabalho escravo e afirmou que a cooperação de outros países ajuda o MPT a combater a prática. Nós já até temos um início de parceria com relação a trabalho escravo e com relação à troca de dados. Nós queremos aproveitar essa abertura do Estado americano, Estado norte-americano, que foi trazida aqui pelo procurador, o Dr. Daniel, e com base nisso, no caso do Ministério Público do Trabalho, aprofundar mais a nossa parceria com relação ao tráfico de pessoas. O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais reúne os Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. O Conselho faz encontros mensais para avaliar e planejar as atividades. É a primeira vez que a reunião acontece na sede do Ministério Público do Trabalho, aqui em Brasília. Os procuradores também discutiram projetos de lei que estão no Congresso e interferem na atuação do Ministério Público, como o do abuso de autoridade. Procuradores dizem que a proposta coloca em risco as investigações. Um dos pontos mais polêmicos é a possibilidade de ação penal privativa por parte de um investigado. Há um artigo que consta do relatório que permite que as ações possam ser propostas, possam ser privadas, concorrentemente à ação pública. E eu fico dizendo que são milhares de inquéritos, milhares de prisões, milhares de investigações. Imagina se todos esses investigados ou esses presos resolverem entrar com ações privadas por abuso de autoridade. Nós vamos ter milhares de ações e os promotores, os delegados, os juízes vão ficar se defendendo do abuso ao invés de cumprir a sua função. Já existem órgãos de controle.
né? Existe o CNPG, o CNMP, CNPG, nós temos corregedorias, então o controle é feito diuturnamente. Então isso me parece abusivo e atrapalha mesmo a atuação. E outros dispositivos, né, de se instaura algum procedimento, né, que possa ter sua contrariedade a textos de lei, né, que a gente chama de crime de hermenêutica. Essas coisas também são indevidas e atrapalham o trabalho de todos os que atuam na segurança pública. Mas o presidente do Conselho destacou que os procuradores trabalham para impedir a aprovação dessas propostas, que colocam em risco a atuação do Ministério Público. Da forma como ainda está lá, nós podemos perder recursos que muitas vezes não são utilizados no exercício financeiro, mas que eles serão necessários no exercício financeiro seguinte. Da forma como está lá, esses recursos eles serão devolvidos ao Tesouro do Estado. Então isso aí é um ponto já bastante negativo desse projeto que está lá e que foi aprovado e que a gente pretende derrubar através dos destaques. Há também a questão dos fundos, que são arrecadações no geral dos próprios ministérios públicos, através de taxas, emolumentos, e que está previsto lá que também esses recursos dos fundos serão repassados para o Tesouro do Estado, do Distrito Federal. Então isso aí é muito ruim, porque vai tirar recursos que talvez sejam fundamentais para os diversos programas, diversos projetos dos Ministérios Públicos. E ainda criticou a reforma trabalhista que tramita no Congresso. O que a gente vê é que o projeto que está aí, ele estabelece uma reforma que ela vai ser muito radical. Ela vai deixar os trabalhadores desamparados. Então é preciso modernizar, é preciso estabelecer novas relações de trabalho, mais consentâneas com a realidade, mas também a gente não pode deixar que o trabalhador ele fique totalmente desamparado. Então a nossa ideia é a de que essa reforma trabalhista não passe dessa forma. Agora vamos chamar sua atenção para as propostas de mudanças na CLT que estão tramitando no Congresso Nacional em Brasília. Você sabe o que realmente pode acontecer com todos nós trabalhadores caso sejam aprovadas as modificações nas leis de jornada de trabalho e ponto eletrônico? Vamos entender na reportagem de Thaís Cerutti. O governo federal pretende fazer mudanças nas regras e normas trabalhistas, o que trará grande impacto sobre o sistema de relações de trabalho, como a jornada de trabalho e ponto eletrônico, por exemplo. Essa reforma se dá no contexto de uma das mais profundas crises econômicas que o país já viveu, com severo aumento de desemprego e grave crise fiscal. Então, nada mais justo que ouvir quem será diretamente atingido. Se dizem que a voz do povo é a voz de Deus, é preciso dar ouvidos a essas opiniões. Por isso, o programa Trabalho Legal trouxe as opiniões que colhemos nas ruas para mostrar a quem entende do assunto. Para que mudar o que está dando certo, tirar o certo, deixar o certo pelo duvidoso, né? Essa mudança é um retrocesso para o trabalhador, porque a partir de agora você não pode programar a sua semana mais. Para mim, completar essa carga horária, eu acho muito sacrificante. Então, Thaís, qual a sua opinião a respeito do que você viu? Eu concordo com o posicionamento dos trabalhadores. Na minha opinião, essa reforma trabalhista é prejudicial, porque vários direitos que foram adquiridos eles serão suprimidos, principalmente no que diz respeito ao descanso dos trabalhadores, né? Essa jornada de 44 horas semanais, atualmente na nossa CLT, ela é a carga horária maior, né? Existe previsão de horas extras, 2 horas extras diárias. Com essa reforma trabalhista, pretende-se que essas horas sejam negociadas, ou diretamente entre empregado e empregador, o que é mais prejudicial ainda, né? Porque para você ter uma negociação justa, pressupõe uma igualdade. E não existe essa igualdade nas relações de trabalho, porque o empregado ele é vulnerável, ele é a parte vulnerável nessa relação, porque ele tem a necessidade de oferir o salário mediante o dinheiro, né? E quem vai dar o salário dele é o empregador. Então, aí você abre possibilidades para ter assédios morais, para que o empregado tenha a saúde prejudicada por conta das ausências de intervalos. E alguns outros pontos poderão ser negociados com acordos coletivos. O que eu também
Acho prejudicial. A gente já tem a CLT, já é uma construção de todas as necessidades dos empregados desses intervalos. Entre uma jornada e outra, entre intervalo para almoço, também tem a garantia da mulher, que a mulher tem que ter 15 minutos de repouso antes de começar a iniciar a hora extra. Então, com a CLT completa, como a gente já tem, e a gente busca melhorar, avançar alguns direitos, essa reforma vai tentar suprimir, com um argumento que, do meu ponto de vista, é leviano, de que o trabalhador vai poder negociar isso diretamente com o seu empregado. E, como eu disse, ele não tem essa igualdade para negociar, né? Na verdade, o que ela vai permitir é que seja uma chantagem legalizada entre o empregador e o empregado. E quanto ao ponto eletrônico? Já com o registro de ponto, a gente já tem essa complicação de ter essas divergências. Tem empresa que vai usar disso aí para tirar a hora extra daquele que fica um pouco mais. Então é uma coisa que tem que ser muito bem conversada e muito estudada. Eu acho isso um absurdo. Por que mudar algo que funciona? O ponto eletrônico já tem uma regulamentação atual, né, que obriga as empresas que tenham 10 ou mais funcionários a registrar o controle de jornada. Esse controle ele pode ser mecânico, ou manual, ou até eletrônico. E aí tem a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta o ponto eletrônico, que é uma forma mais comum de controlar a jornada dos empregados. Com a reforma trabalhista, se pretende que a forma de regulagem, de controle do ponto, seja prevista em acordo coletivo. E aí, também acho isso prejudicial, porque com a gente já tendo um controle rígido, as empresas já tentam fraudar o controle de jornada, né? Tentar velar as horas extras ou esconder isso de alguma forma. Se você desonera a empresa por acordo coletivo de fazer esse controle de jornada, aí você também abre uma margem maior ainda para que essas horas extras sejam desrespeitadas. Essa reforma vai prejudicar todos os trabalhadores em absoluto, principalmente no que diz respeito ao descanso na jornada de trabalho, seja ela entre uma jornada e outra, seja ela uma pausa para o almoço, né? Vai permitir que os empregados trabalhem sob um regime de exaustão. O Trabalho Legal vai mostrar depois do intervalo. A ação do MPT em Brasília alerta trabalhadores para a importância da prevenção de acidentes. A iniciativa faz parte da campanha nacional do programa Trabalho Seguro. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. O Grupo Interinstitucional de Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins abre a primeira ação de 2017 da campanha nacional do programa Trabalho Seguro. Este ano, o MPT aborda o problema dos acidentes de trabalho com enfoque para a prevenção, com o intuito de alertar a população para os altos índices de acidentes de trabalho fatais registrados no país. A rodoviária do Plano Piloto, situada no centro de Brasília, recebeu um evento diferente. O local foi palco da campanha nacional do programa Trabalho Seguro, realizado pelo TST em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Essa é a primeira ação de 2017 e reuniu representantes de diversos setores. No intuito de diversas organizações, instituições fiscalizadoras, do próprio governo, sindicatos, é chamar atenção para a necessidade de prevenção com relação a acidentes e doenças ocupacionais. Então, nesse evento, estou participando do Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Fundacentro, enfim, diversos órgãos fiscalizadores. E nosso intuito é justamente chamar a atenção da população da necessidade de prevenir para que não haja acidentes, para que pessoas saudáveis não virem no futuro pessoas com problemas de saúde. O dia serviu para alertar a população sobre os altos índices de acidentes de trabalho no Brasil. São mais de 700 mil por ano, ou seja, a cada 44 segundos alguém sofre um acidente em serviço. Olha, é um sentimento de muita preocupação. Esses números são os números notificados de acidente de trabalho, os números são muito maiores. Nós temos no Brasil hoje o 4º país do mundo com o maior número de acidentes de trabalho. Então é uma estatística que precisa ser mudada. O que falta muito hoje em dia é justamente esse trabalho de conscientizar a população e conscientizar o trabalhador.
Muitas vezes as pessoas não sabem dos seus direitos, elas não sabem a quem recorrer. Isso é um grande problema que nós temos hoje em dia. Esses acidentes matam, em média, 320 mil pessoas todos os anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região distribuiu panfletos e colocou este caixão aqui na rodoviária para chamar a atenção para essa realidade tão preocupante. Não sabia que era tão alto. Acho alarmante. Assim, eu vim de Minas Gerais e para mim está sendo muito importante estar aqui sabendo dessas informações. É muito difícil você trabalhar e no final ter um acidente de trabalho, ocorrer isso, e você não tem amparo. O governo tem que divulgar mais isso para a gente. E esse número tão grande, o que você acha dele? É um absurdo isso acontecer. É muito difícil e a gente tem que saber desse balanço. Eu não sabia. É um absurdo, a população não sabe do tanto número de acidentes que acontece no trabalho. Então é bom a população ficar consciente desse número tão absurdo de trabalho. Mas para o Francisco, os altos índices não são uma novidade. Ele já trabalhou no ramo da construção civil, um dos líderes no número de acidentes de trabalho. Esses números não são surpresa para a gente e tende a aumentar agora, né? Com a terceirização que vem aí, com certeza esses números vão subir muito, porque, como você vê aí, a maioria dos acidentes que a gente percebe no local de trabalho é com o pessoal da terceirizado, né? Das empresas terceirizadas. E isso é um absurdo, a gente ter que conviver num ambiente onde as grandes empresas não terão quase funcionários, elas não querem se responsabilizar pelos seus funcionários. Ao longo do evento também foi realizada uma pesquisa para saber do trabalhador como ele é tratado quando esses acidentes acontecem. Que muitos deles tiveram vínculo com empresas, com empregadores e que não recebiam qualquer orientação sobre saúde e segurança do trabalho, orientação ou assistência em relação à proteção. Então a gente vê que precisa realmente intensificar não só a informação, mas a mobilização dos trabalhadores na busca de direitos e intervir nos contextos de trabalho, que aí é a nossa ação dentro do Sereste, né? Durante todo o mês de abril, o MPT fez campanhas como esta, para levar à sociedade questões de saúde e segurança do trabalhador. As atividades fazem parte do Abril Verde, mas mesmo com o fim do mês, a luta é para que os olhos continuem voltados para o tema. É muito importante que nós não nos limitemos à campanha do Abril Verde agora neste mês de abril de 2017. Que esses ensinamentos que nós podemos tirar dessa campanha, dos números que foram colocados aqui hoje pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que nós possamos usar isso para efetivamente poder direcionar, poder dar mais efetividade ao nosso trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Em solenidade de encerramento do Abril Verde no Ministério do Trabalho, foram feitas homenagens às vítimas dessa triste realidade. A campanha é o primeiro passo para a mudança desse cenário. É uma ação que promove efeitos pedagógicos. Conhecer para prevenir é o tema da campanha. O trabalhador, o empregador e o governo. O governo, através da promoção de políticas públicas, que dê garantias de proteção ao trabalhador. Porque uma vida não há indenização pecuniária que reponha a família aquele espaço vazio deixado. Ao fim, o balanço da campanha é positivo e promete ganhar força para cada vez mais continuar conscientizando e prevenindo acidentes. O balanço ele é positivo no sentido de que pela primeira vez nós tivemos um envolvimento tão forte de tantas entidades, de tantos órgãos públicos. Como, por exemplo, nós tivemos a iluminação do Senado Federal. Infelizmente, a Câmara Federal não quis participar do evento, mas o próprio Palácio Planalto, os ministérios. Isso é muito simbólico porque traz a questão da conscientização. Eu confesso que em 34 anos lidando com o direito do trabalho, eu nunca havia visto um envolvimento tão grande, um engajamento tão grande. Então o balanço é muito positivo. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. Plenário da Câmara dos Deputados aprova texto principal da reforma trabalhista. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury,
quer que a proposta seja discutida de forma mais democrática agora no Senado. Fique ligado, voltamos em 1 minuto. O texto principal da reforma trabalhista foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados e segue agora para apreciação no Senado. Na avaliação do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, os senadores precisam ampliar o debate democrático sobre o tema. Caso contrário, haverá consequências nocivas à população. Os parlamentares só bateram o martelo depois de horas e horas de reuniões a portas fechadas e tentativas de acordo que pareciam não ter fim. A nossa posição é contrária à reforma trabalhista, nós vamos encaminhar contrariamente essa matéria e nós vamos fazer o regimento ser cumprido. Nós vamos apresentar o requerimento de retirada de pauta e vamos querer discutir ponto a ponto, apresentando destaques e votando um a um. Nós decidimos que não abrimos mão do requerimento de retirada de pauta, isso não é obstrução, é mérito até. Queremos debater os votos em separados, cada destaque, com todo mundo falando. Agora, o compromisso de votar é da base do governo, eles que coloquem a sua maioria aí e atropelem os direitos dos trabalhadores. Então, essa parte não tem acordo. Uma votação recheada de gritos, reações contrárias. Para o Ministério Público do Trabalho, o assunto é polêmico, delicado e com grandes impactos na vida profissional do cidadão. O texto, além de tratar do direito material, do direito do trabalho em si, ele trata também do direito processual, restringindo em demasia, em alguns pontos até inviabilizando o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, ou seja, retira direitos e inviabiliza que esse mesmo trabalhador vá ao judiciário pleitear esses direitos, afrontando inclusive princípios constitucionais como da inafastabilidade do controle jurisdicional nesse aspecto. O texto também ele traz uma série de questões com possibilidades de subemprego com remunerações abaixo do mínimo, a exemplo da questão envolvendo o contrato intermitente, o contrato a tempo parcial. Ele traz a prevalência do negociado sobre o legislado num contexto de inversão de valores, ou seja, a norma trabalhista rege toda a sistemática trabalhista, a norma mais favorável ao trabalhador, porque está tratando de hipossuficiente. Neste caso concreto, é exatamente o oposto. O texto traz no sentido de que o que vai valer é a norma menos favorável para o trabalhador. E, repito, sem que esse trabalhador possa pleitear esses direitos na Justiça do Trabalho. A preocupação do MPT se dá também porque a matéria foi votada sem permitir qualquer discussão mais aprofundada. Pontos que mais nos preocupa, tendo em vista que uma mudança de tal magnitude, uma mudança que tem efeitos tão grandes nos direitos de muitas categorias, enfim, da sociedade como um todo, sem qualquer discussão. Como se não bastasse o projeto que veio do Executivo, que já não teve praticamente nenhuma discussão, porque você, em alguns poucos meses, você modificar uma legislação e em alguns pontos até questões consolidadas na jurisprudência ao longo de décadas, em poucos meses você mudar sob o argumento de que discutiu porque foram feitas audiências públicas nas quais não se considerou o que foi dito nas audiências públicas. Se ouviu, mas simplesmente se fez o que já estava previsto, por si só já não é dizer que foi debatido. E nós entendemos como um verdadeiro déficit democrático da tramitação desse projeto, o que torna tudo ainda mais grave. Foram 27 votos a favor e 10 contra. Depois seguiu, no dia seguinte, exatamente 24 horas depois, para a votação no plenário da Câmara. E aprovado. Após quase 14 horas de sessão, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta de reforma trabalhista do governo. Aprovado por 296 votos a favor e 177 contrários, o texto segue agora para o Senado Federal. Da eventual aprovação pelo Senado Federal da proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, pode trazer consequências absolutamente deletérias para a relação capital-trabalho, porque permite que haja a mera transferência, a mera troca de empregos que hoje são protegidos por empregos desprotegidos, empregos com menor salário, com maiores jornadas de trabalho. A consequência que nós conseguimos vislumbrar é apenas a precarização do trabalho. Com relação ao processo do trabalho, o projeto de lei, ele visa criar amarras, na verdade, desvirtuando princípios do direito processual do trabalho, alterando a relação de forças, como se o empregado
fosse a relação mais forte e o empregador o hipossuficiente. Mas eu garanto que o Ministério Público do Trabalho não se deixará abalar. Ao contrário, trabalhará ainda mais, com mais afinco e com mais denodo para que todas as fraudes, todas as formas de exploração do trabalho sejam imediatamente cessadas e os exploradores sejam obrigados a ressarcir a comunidade por todas as consequências das lesões que venham eventualmente a ser perpetradas. Antes de encerrar esta edição, eu lembro que a sua contribuição é sempre muito importante. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o nosso portal. www.mpt.mp.br é o endereço. Acesse também o nosso Facebook ou o nosso canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!